Olá, aqui é o Túlio Faria DevPlano e hoje com mais um JavaScript Challenge, tá? Desse mesmo repositório, tá? Então a gente vai resolver mais um problema aqui e, como sempre aqui, eu não resolvi esse problema antes, tá? Então eu simplesmente vou pegar e vou comentando com vocês qual que é o que eu tô pensando aqui na hora de resolver, tá? Então para ajudar vocês a acompanharem aqui o raciocínio que eu tô fazendo na hora de resolver esse problema, tá? E basicamente o que é esse problema, tá? Então ele comenta aqui sobre como que a gente pode imaginar como que o Git funciona, né? Então, para checar aí as diferenças entre arquivos ou entre uma estrutura de diretórios, e aí pede para a gente fazer um diff entre dois objetos em JavaScript. Então, por exemplo, uma função diff, aliás, new code, old code, e aí ele vai falar o que a gente removeu, né? Então, por exemplo, grapes, ele foi removido daqui no new code e foi adicionado oranges, tá? Então, o que foi removido e o que foi adicionado. Tá? Então, basicamente, vamos pegar aqui o nosso arquivo de teste. Tá? Então, vamos fazer igual a gente está fazendo com os outros. Tá? Então, vou copiar o arquivo de teste aqui inteiro. Deixa eu pegar ele inteiro aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou criar um arquivo novo. Vou salvar como diff.js. E vou colar ele inteiro aqui dentro. E aí, o que acontece? Essa função diff aqui, eu vou pegar também o modelinho dele aqui, ó, tá? Que é só para a gente saber como que a função, a assinatura da função. Então vou removê-la aqui e vamos rodar o código para ver se tá ok. Então node diff. Então ele já quebrou, né? Então era de se esperar aqui. Então olha só, vamos pensar como que a gente pode fazer. Então basicamente o primeiro caso de teste aqui ele já falhou, né? Então, dado esse novo código, esse código antigo, a gente tem que colocar que ele removeu grapes, né? Então grapes estava aqui no old não está no novo, e ele adicionou oranges. Basicamente, o que a gente pode fazer? Tá? Então, o primeiro teste que eu faria aqui é o seguinte, parece, né, baseado no teste, que ele olha primeiro quem a gente removeu, né? Então, ó, o removeu está sempre na frente. Então, o que eu faria aqui? Né? Então, eu pegaria o new code, aliás, o old code, e checaria se algum que existe no old code, se ele não existe no new code. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar aqui. Então, basicamente, alguém que está no old code que não está no new code. Então, object.keys, só para a gente ter uma ideia, tá? Se a gente der um console.log, object.keys, vamos fazer aqui nos dois, old code, vou rodar aqui novamente, deixa eu só puxar para cá. Então olha só que legal. Basicamente, a gente tem aqui apples, oranges, apples, grapes, tá? Então, eu tenho o new code, apples, oranges, e o old code, apples, grapes. Então, eu tenho que checar para cada um aqui no meu old code, se ele existe no new code. Então, vamos olhar aqui, object.keys, old code, for each, old. Então, para cada um dentro do old, a gente vai dar um object.keys, new code. A gente vai aliás, a gente pode fazer direto, né? Então, se essa é o key, né? Então, se new code na posição old, se isso não existir, a gente vai adicionar aqui const result, é igual um vetor. Então, se não existir, a gente vai fazer um result.push. Vamos ver aqui como que é o formato da saída. É um vetor de vetores, tá? Então vou adicionar um vetor. E nesse vetor vai ser um menos. Qual que é aqui? O key. Então old. E o valor, né? Então old code old. E vou retornar aqui result, só para a gente ver o que ele vai sair. E também aqui eu vou colocar o result para a gente saber
do que está saindo. Vou rodar novamente, vamos olhar aqui em cima. Então olha só, menos grapes 5, vamos ver se é isso que ele queria sair, menos grapes 5, legal. Então agora a gente tem que ver se alguém foi adicionado, tá? Então a gente viu aqui se alguém foi removido. Como que a gente fez isso? Basicamente a gente andou em todas as keys antigas e viu se uma delas não existe no novo. E agora a gente vai fazer o contrário. Então object.keys, new code, .foreach, new ID, porque a gente não pode usar new, né? E a gente vai checar aqui agora. Então se old code e não existir também o new ID, o que a gente vai fazer? Result.push, um outro vetor com mais dentro, meu new ID e new code, new ID. Opa, apertei aqui caps lock sem querer, caps lock na verdade. Vou comentar aqui de novo e vamos ver se vai rodar. Olha que legal, já rodou, tá? Então funcionou para o primeiro teste. Obviamente ele vai quebrar na frente, né? Mas a gente vai resolver isso já. Se foi adicionado, tá? Então vamos olhar aqui. Legal, ele passou, tá? Vamos olhar agora o próximo caso de teste. Já foi um pouquinho sacaneado, né? Porque a gente trocou um cara que é um pouquinho interno aqui, tá? Então com 2 níveis. Vamos olhar aqui. E agora ele falhou de novo. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente precisa checar se esse cara aqui de dentro trocou. Como que a gente pode fazer isso, tá? Uma das estratégias que a gente pode utilizar aqui é transformar esse objeto em alguma coisa flatten. O que isso quer dizer? Eu vou comentar esse código aqui só pra gente... Eu vou fazer o skip desse cara aqui, só pra gente arrumar esse código de uma outra maneira. Então eu vou comentar aqui, só pra gente fazer uma outra estratégia aqui. Então a gente tem um result, está retornando um result, está tudo bem. Seguinte, se eu pegar um vetor e converter ele para uma forma flatten, né, o que seria isso? Então imagina esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, eu vou copiar ele só para a gente ver como que ele vai ficar. Então Ctrl V. Então qual que é a ideia? A gente deixar apples 3 e depois aqui dentro a gente colocar ponto valência 4. Assim, se a gente converter ele para uma maneira flatten, com uma notação de ponto, a gente consegue mais facilmente usar a mesma estratégia que a gente já utilizou aqui em cima. Então fica um pouco mais fácil. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar aqui, tá? Então o que a gente poderia fazer? Basicamente, o ideal seria a gente criar uma função flat, que a gente passa um objeto e ele converta isso para a gente. Então o que a gente tem que pensar? Para cada item que eu tiver dentro do meu vetor, ou dentro do meu objeto, por exemplo, então object.keys, e aí eu vou pegar meu objeto. Então, para cada key que eu tiver dentro do meu objeto, se essa key for um outro objeto, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, olha só, vamos pensar como que a gente pode fazer isso aqui, ó. Então key, e agora vamos fazer o seguinte, ó. Console.log type of obj na posição key, vamos ver o que tem dentro dele, e aqui a gente vai chamar flat new code, só para a gente ver o que vai sair, tá? Vamos olhar aqui. Ele falhou, obviamente. Number e object, tá? Então, quando ele for object, a gente vai ter que entrar nele, tá? E olha só o que a gente pode fazer. A gente pode fazer o seguinte, path, e aqui, ó, eu posso passar vazio. Vamos pensar aqui, ó. Então, basicamente é o seguinte, se esse cara for object,
se não, ele vai fazer alguma coisa. Então, ó, se ele não for object, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, vamos pensar aqui, a gente está convertendo esse cara, então aqui a gente vai ter um const flatten, que é o cara já convertido para flatten. Vamos pensar aqui. Tá? Então a gente precisa de alguma forma fazer esse cara virar um flatten. Então se ele não for um objeto, flatten na posição key vai ser igual ao bj key. Então vamos olhar aqui, depois que passou em tudo, vamos dar um console.log flatten, vamos olhar como que ele está. Então, apples 3. Então, apples 3, cadê? Apples 3, legal. Então agora o que acontece? O orange, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então eu preciso, de alguma maneira, adicionar outros itens ali. O que a gente pode fazer é o seguinte, passar esse cara que a gente vai retornar de volta. Vamos pensar aqui, ó. Eu poderia chamar flat de novo, que é essa função aqui, passando meu key como path e vamos pensar, na verdade, meu key como path e vamos pensar aqui e o meu object.key como objeto. Só para a gente ter uma ideia, vamos salvar, vamos rodar de novo. Ó, a gente chegou em Navel, que é esse cara aqui. Mas, de alguma maneira, quando eu for adicionar esse cara, eu preciso colocar o path aqui. Né? Então eu preciso passar o path para cá. Vamos pensar, a gente pode fazer, vamos pensar aqui, vamos colocar direto path mais esse cara, vamos ver o que acontece. Esse aqui é um teste. Olha só que legal, orange.navel e apples só. Vamos pensar aqui. Olha que legal, orange.navel. Então olha só, a gente está quase, né? Vamos só pensar aqui, como que a gente vai fazer esse cara. Então basicamente eu preciso dar um return aqui, flatten, e vamos pensar aqui, ó, console.log. Eu vou colocar esse flatten aqui. Vou rodar novamente. O que vai sair? Saiu só o apples. Então, olha só o que a gente pode fazer. Tá? Então aqui a gente pode fazer flatten é igual flatten, vírgula, vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu não errei. Vamos fazer um spread aqui também. Então spread e spread. Deixa eu ver se eu não errei. Errei pra caramba. Tô colocando ele dentro de... Vamos colocar um let aqui. Vamos ver. Olha lá que legal. Então agora, ó, consegui direitinho colocar um apples e um orange.navel. O que aconteceu aqui na verdade? Então eu criei um novo objeto com todos os itens que estavam em flatten e depois eu coloquei todo mundo que o flat, passando o key na frente, retornou. Tá? Deixa eu só ver uma coisa, acho que tem 3 níveis também em algum lugar. Tem, ó, esse cara aqui. Vamos olhar com 3 níveis como que fica. Então aqui, ponto skip. Vamos olhar como que fica aquele outro nível. Olha que legal. Apple orange.bergamoth. Deixa eu ver. Orange.bergamoth. E aí depois o Navel ele perdeu, ó. Que coisa engraçada. O Navel ele perdeu, tá? Então a gente precisa arrumar isso aqui também, ó. Ele colocou apples, tá certinho, orange tá aqui certinho.
navel.pitch, ele perdeu o anterior, né? Vamos olhar por que ele perdeu o anterior. Provavelmente porque a gente não colocou aqui, ó, acho que aqui a gente pode colocar path mais key. Quando ele entrar, ele tem que passar o path. Olha lá que legal. Então, orange.bergamot, vamos olhar aqui. Legal. Então, orange.bergamot está aqui, navel está dentro de orange, está aqui, navel peaches, navel apples, certinho. A única diferença é que a gente tem um ponto agora aqui na frente, né? O que a gente pode fazer? A gente pode limpar esse ponto aqui. Cadê? Vamos pegar aqui de novo, cadê ele? Cadê o código? Então, o nosso flatten aqui está quase pronto. Antes de retornar o flatten, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse flatten de novo, né? Então, eu posso pegar, fazer um object.keys, flatten, e aí que eu vou fazer? Vamos pensar, ponto for each, e aqui vai ter um f, que é o item que está flatten, const value é igual a flatten, posição f. Vamos pensar, o que a gente pode fazer? A gente pode tratar esse key aqui, né? Então, vamos pensar como que a gente pode tratar. Uma das formas que a gente pode fazer é o seguinte, ó, console.log, f.split, no ponto.join, com ponto. Vamos ver como é que ele fica. É uma estratégia. Coloquei aqui, não saiu. Vamos pensar como que a gente pode... ou simplesmente a gente pode ignorar o primeiro ponto, né? Sempre a gente tem ponto no começo, eu posso simplesmente ignorar sub e tirar aqui a partir do primeiro caractere. Vamos ver se funciona. Errei. Substring. Isso acontece, tá, pessoal? A gente erra aqui o nome da função e tá tudo bem. Olha lá que legal. Tirei o primeiro item, tá? Então aqui é o caractere que eu vou começar. Tá certinho. Oranges, blá, 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 tá? Bacaninha. O que a gente vai fazer aqui agora? Então esse é o novo key que eu tenho. Então aqui eu tenho const new flatten é igual a um objeto. E aqui eu tenho new flatten na posição esse cara é igual a flatten ou igual a val. E eu vou retornar aqui o new flatten. Vamos ver, é isso aí. Vamos testar novamente. Olha lá que legal. Então, apples, aqui em orange ele pegou o O. Olha que engraçado. Depois ele tirou mais uma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, vamos pensar aqui como que a gente pode evitar que isso aconteça. Ele está tirando, vamos tirar esse substring daqui. Vamos voltar o F. Por algum motivo ele apagou o que não deveria. Olha, ele apagou mais do que deveria ali. Vamos pensar como que a gente pode fazer aqui então. Vamos lá. Vamos console.log f.split no ponto. Vamos ver se ele vai criar um vetor. Criou um vetor. Legal. Todos eles certo, estão aqui. Bacana. Ponto shift. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que tira o primeiro item. Não é. Então ponto pop. Tira o último item. Ponto unshift. Vamos ver, também não é. Ele pegou só o valor. Vamos tentar o que a gente pode fazer aqui.
Tá vazio. A gente tem que tirar esse cara daqui sem estragar nada. Vamos pensar aqui. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Shift. O que o Shift faz? Ele remove e retorna. Por isso, então Shift. E aqui const new key, que é esse cara aqui. E aqui a gente vai fazer um new key.join no ponto. Tá? Então, às vezes não é o melhor código, mas é o que a gente está fazendo aqui. New key.join, ele retorna esse cara. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é const new key é o split. E aí a gente faz o new key.shift, e ele retorna, né? Então ele já está mutando, e aí eu só faço o join. Vamos olhar. Nossa, estragou de novo. Vamos pensando aqui até a gente conseguir fazer ele. Cadê? Estragou de novo. Então vamos pensar por que ele não deu aqui. Console.log, new k. De vez em quando pode acontecer de você dar uma travada, igual eu dei aqui, né? Agora sim. Olha que engraçado. Tá. Então agora a gente tem que fazer esse new flatten. Vamos olhar como que tá esse cara aqui, ó. Ponto join no ponto. Agora sim, ó. Apples. Beleza. Então join, new flatten. Tá certo. New flatten tá aqui. Ok. Tem um outro problema, né? A gente tem que tratar esse cara, mas o problema é que quando a gente chama ele de novo, a gente não pode tratar. Então, olha só, vou fazer uma coisa bem emergencial aqui. A gente vai fazer o return flatten. E aqui a gente vai fazer uma outra função, const remove ponto é igual a objeto. Vou passar esse cara aqui, esse cara vai ser o flatten. Beleza. Então a gente vai fazer agora o remove ponto aqui, só para a gente ver. Beleza. Então, olha só, apples, oranges, beleza. É isso aqui que a gente precisa. Ficaria melhor a gente fazer uma coisa diferente. Então, vamos pensar aqui. Const prepare array, na verdade obj, e ele vai fazer isso aqui inteiro pra gente. Então não preciso me preocupar como montar isso. Igual obj, e eu vou dar um return nesse cara, e beleza. E agora aqui prepare obj new code. Vamos olhar como que ele ficou. Beleza. A gente pode tirar agora o console log daqui. Não preciso mais debugar esse cara. Então olha só, a gente fez aqui um wrapperzinho, né? Então posso até fazer uma versão mais econômica aqui dele. Beleza. Então esse cara está funcionando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse cara daqui e vai passar lá para baixo. Então vamos pegar ele inteiro aqui e vou levar ele lá para baixo. Porque basicamente o mesmo código vai funcionar aqui, né? Vamos ver se eu não estou enganado. Então aqui está ok. Então, olha só. A gente vai ter aqui um const old code 1 ou 2, né? Prepare object old code. Const new code 2, prepare new code. Isso aí.
Então, ao invés de utilizar o old code, eu vou usar o 2 em todos eles aqui. Old code, new code, new code, old code, new code, new code, new code. E aqui eu vou remover. Vamos ver se agora funciona. Não funcionou. O que aconteceu? Tá. A gente está com um vetor dentro de um vetor. Tudo bem. Actual vazio. New code, old code. Vamos só ver aqui console.log, old code 2, new code 2. Vamos só ver se está tudo ok. Certo, ele está aqui, ó, apples, certinho. O que aconteceu? Old está aqui, old code está aqui. Tá direitinho. Qual que foi o erro aqui? Should be equal. Vamos dar um console log no result. Result. Vamos ver como que ele ficou. Olha, ele ficou vazio. Old code, new code. Vamos pensar o que aconteceu aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer também, deixa eu ver. Opa! Aqui a gente fixou, a gente fez um erro aqui, ó. O obj. Cometi um erro aqui. Na hora de dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora sim, ó, passou. Então, olha só. Aqui eu tinha cometido um erro. Vamos agora tirar aqui os console logs para ver se está funcionando. Ó, legal, passou. Vamos tirar os console logs daqui. Vamos ver se está funcionando. Agora sim. Então, basicamente, eu tinha errado aqui só na hora de fazer o prepare, né, do objeto. Qual que é o detalhe? O mesmo código funcionou, né? Então, vamos voltar aqui ao código anterior. Vamos ver se a gente não tem um problema de regressão. Não tivemos, passou também. Vamos olhar aqui agora os outros. Passou também, legal. Então ele funcionou aqui já nesse cara. Calculates the diff, legal. Different sized. Vamos ver se funciona. Passou também. Bom, e a gente conseguiu passar aqui em todos os testes, tá? Então, basicamente, só para a gente dar uma revisada no que a gente fez, a estratégia que a gente utilizou, obviamente, para um objeto simples, né? Isso aqui resolve, a gente passa por todas as chaves que existem no código antigo, né? Então, no objeto antigo, e checa se existe no novo. Se não existe, a gente adiciona que ele foi removido, e depois a gente faz o contrário, né? Então a gente checa todo mundo que está no novo e checa se existia no antigo. Se não existia, a gente põe como adicionado. O que acontece é que quando a gente tem um objeto dentro do outro, a gente precisa de alguma maneira transformar isso numa estrutura flatten. Para fazer isso, o que a gente fez? A gente fez uma função que a gente roda ela recursivamente. Então eu passo aqui um flat com um path inicial para ele e o meu objeto. Vou construir um outro objeto flatten aqui, vou andar em todas as chaves do meu objeto, e se ele for um objeto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os itens que já existem aqui dentro e vou concatenar com que retornar de flatten pegando esse objeto específico, né? Então o objeto filho. E aí eu concateno o path, tá? Então eu coloco o path antes, então, por exemplo, igual aqui, a gente tinha aqui o orange, então põe o orange, ponto, e o que vier na frente. E aí o que é legal? Quando ele for passar, né, na segunda vez, que ele vai usar o flat recursivamente, né, ele for passar de novo, ele vai olhar aquele key, e aquele key não é objeto mais, né, então ele cai no else, que a gente faz o flatten aqui, pegando o path de novo, né, então o path que a gente passou,
e concatenando com o key aqui, tá? E aí o que acontece? A gente retorna esse valor, então a gente já tem esse valor concatenado, que a gente adiciona no objeto através do spread operator aqui. Tá? Então com isso a gente vai montar um objeto que começa com ponto, né, porque a gente coloca esse ponto aqui com o path vazio, e depois disso, o que é legal? A gente remove o ponto aqui, né? Então a gente fez essa estratégia de remover o ponto, que a gente transforma, a gente dá um split aqui com um ponto, ele vai transformar num vetor, a gente dá um shift para arrancar o primeiro pedaço, e dá um join aqui para voltar o vetor do jeito certo. E depois a gente pode só preparar os dois objetos dessa forma, então a gente vai transformar eles em flatten, e eu consigo usar a mesma lógica aqui. Bom pessoal, essa foi a resolução desse challenge aqui, né? Então, que é o Object-Diff, tá? Ele deu um pouquinho mais de trabalho, né? Deu um pouquinho mais de tempo aqui. Pode ser que essa não seja a melhor solução, tá? Então, existem várias soluções para esse projeto. Basicamente, essa aqui foi a que eu fui construindo com vocês, tá? Então, compartilhei com vocês aqui um pouquinho do que eu estou pensando na hora de resolver. Provavelmente a gente poderia melhorar o nome de variáveis, provavelmente a gente poderia melhorar muita coisa aqui, mas a ideia é compartilhar a solução com vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, tá? No Facebook, que a gente está sempre postando coisas novas aí, tá bom? E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!